Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abram o livro na página 187. Vamos lá. O título de hoje é A Migração Interna e as Desigualdades Regionais. Sigam a leitura, por favor. Alguns migrantes ficam na região para a qual migraram de forma definitiva, ou seja, para sempre. É a chamada migração permanente. Outros se mudam por um tempo e depois voltam para o seu local de origem. Existem ainda aquelas pessoas que migram constantemente de um lugar para outro. São as chamadas migrações transitórias. Muitas dessas migrações que acabamos de ver, incentivadas pelo governo e por fazendeiros, trataram-se de migrações permanentes. Existem outros fatores que provocaram a migração de pessoas ao longo do tempo. Esses fatores mobilizaram tanto as migrações internacionais, ou seja, a mudança de um país para outro, quanto a migração interna, a mudança dentro do próprio país. No Brasil, existem muitos grupos de migrantes. Algumas pessoas saem do campo e vão para as cidades, outras abandonam a vida agitada da cidade em busca de mais tranquilidade no campo. Página 188. Alguns outros motivos também incentivam a migração. Na segunda metade do século XX, por exemplo, a desigualdade entre regiões brasileiras motivou uma intensa migração interna, ocasionada principalmente pela seca prolongada no sertão nordestino. Esse grave problema, existente até os dias de hoje, impede a agricultura e a criação de animais, resultando em fome e miséria. A solução para essa população é migrar para outras regiões, em busca de sua própria sobrevivência. Olha a imagem, crianças. A falta de chuva torna a vida insustentável, pois não há comida e água. A seca, comum em alguns estados do Nordeste, faz com que a população local tenha que migrar para outras regiões do Brasil. Essa aí é a foto de um açude secando em Canudos, na Bahia. A foto é de 2019. A construção de Brasília, iniciada em 1957, também incentivou uma grande migração. Mineiros, goianos e baianos se mudaram para o que viria a ser o Distrito Federal para trabalharem nessa construção. Olha aí a imagem. A construção da nova capital do país gerou muitos postos de trabalho e atraiu migrantes de diversas regiões do país. Também em busca de oportunidades de trabalho, muita gente do campo se mudou para as cidades, que cresciam bastante a partir da década de 1970. Já a partir dos anos 1990, começou a ocorrer um movimento de migração de retorno, que indica que muitas pessoas passaram a voltar para a sua região de origem. Próxima página. Em relação ao processo migratório do Brasil, ligue cada quadro da primeira coluna com o quadro correspondente. Então, vamos lá. Desigualdade social. O que é, gente? O que vocês leram aqui que combina com a desigualdade social? Entre os anos de 1884 a 1939, foi o maior contingente populacional que migrou para o Brasil. Deslocamentos de pessoas que saem da sua região e se mudam para outro local. A falta de trabalho e a miséria provocaram a migração de muitas pessoas para os centros urbanos. E o motivo de muitos brasileiros terem migrado para Brasília no final da década de 1950. O que combina com desigualdade social aqui? E com o trabalho, crianças? Onde que a gente pode ligar o trabalho, a migração e os italianos? Tudo de acordo com o que foi lido hoje, tá bom? Finalizada essa atividade, nós vamos para o nosso próximo título de hoje, que é Migrações na Atualidade. Na atualidade, há outros problemas que obrigam as pessoas a migrar. A seguir, vamos estudar alguns deles. Vamos entender aí. Conflitos religiosos. A religião foi, ao longo do tempo, utilizada para justificar ações violentas entre os povos,
Mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, que destacava o respeito a esses direitos, independentemente da religião de cada um, ainda existem conflitos relacionados a crenças e doutrinas religiosas. Em alguns casos, elas se misturam com fatores políticos, sociais e econômicos. Ao longo da história, esses conflitos provocaram a fuga de pessoas de seus países de origem em busca de segurança. No Sudão, país do norte do continente africano, por exemplo, a Guerra Civil, iniciada em 1983, mobilizou a migração de milhares de sudaneses e deixou mais de 1 milhão de pessoas refugiadas. Além das diferenças religiosas, esse conflito mistura aspectos étnicos e também políticos. Então vamos lá, gente. A partir do que nós lemos agora, número 1, que impactos você imagina que esse conflito provocou na vida das crianças do Sudão? Que impactos, gente, vocês acham que essa guerra aí, esse problema todo, esse conflito causou na vida das crianças? Número 2, imagine que você tem de ir para uma região diferente da sua, com língua e cultura diferentes. Que dificuldades você acha que enfrentaria? Alguns migrantes que vão viver em outro país são considerados refugiados. Você sabe o que essa palavra significa? Refugiados são pessoas que fugiram de conflitos armados ou perseguições no seu país de origem e pedem para morar em outro país, outros países, a fim de buscar segurança. Vamos lá, gente. Conflitos políticos e econômicos. Dificuldades na política e na economia em determinados países também provocam a migração de sua população. No Brasil, a partir de 2013, houve um aumento significativo de pessoas vindas dos países vizinhos, principalmente da Venezuela. Em 2019, os venezuelanos eram o maior contingente de refugiados vivendo no Brasil. Olha a imagem. Imigrantes venezuelanos cruzam a fronteira com o Brasil a pé, em Roraima. A foto é de 2018. A notícia a seguir traz mais informações sobre os refugiados venezuelanos. Olha lá. Diante da escalada da crise na Venezuela, que leva cada vez mais venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor, o governo brasileiro assinou um decreto reconhecendo a situação de vulnerabilidade em Roraima. O deslocamento dos venezuelanos que chegam pela fronteira é complexo, muitas vezes por não terem dinheiro para custear passagens ou táxis. Alguns imigrantes percorrem a pé o caminho de mais de 200 quilômetros. Bom, custear é pagar e vulnerabilidade, gente, é fragilidade que possui risco de danos às pessoas. Então, chegou uma época que o governo do Brasil, ele reconheceu, situação de vulnerabilidade porque Roraima estava recebendo um número de venezuelanos absurdo. E isso podia trazer alguns problemas para a cidade. Você sabia? O governo de um país não pode expulsar os refugiados ou devolvê-los à sua vida que ainda corre perigo no país de origem. Então, olha só, o governo de um país, ele não pode expulsar os refugiados ou devolvê-los, se a sua vida ainda corre perigo lá no país de origem. Olha que interessante. Bom, vamos às nossas atividades de hoje. Número 3, as nossas últimas, atividades de hoje. Número 3, 4 e 5. De que forma as diferenças religiosas provocam a migração das pessoas? O que as diferenças religiosas, gente, tem a ver com a migração? Número 4, como se deve agir com as diferenças religiosas, culturais, políticas e sociais? Como que a gente deve agir, gente? Uma palavrinha só já resume essa resposta, mas eu quero essa resposta bem elaborada. Número 5. Muitas pessoas não podem permanecer em seu país, tornando-se refugiados em outros lugares. Escolha a alternativa que explica o que são refugiados. Então, de acordo com o que nós acabamos de estudar, vocês vão ler essas alternativas
e marcar a resposta correta, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.